Olá, queridos! Hoje estou aqui para responder a dúvida da leitora Franciele da Rosa, que talvez seja também a dúvida de muitos de vocês. Ela me pediu para falar aqui sobre dicas de construção de diálogos. Pois é, quando a gente está escrevendo ali o livro, muitas vezes acontece uma conversa e a gente fica em dúvida sobre como deixar claro quem é que está falando cada frase, sem ficar muito poluído, sem ficar aqueles textos todos interrompidos e que confundam ainda mais a cabeça do leitor. Mas o que a gente precisa saber, em primeiro lugar, é diálogos são muito mais do que apenas falas. Quando você faz o seu personagem falar, dizer alguma coisa, você está nesse momento ajudando a construir a personalidade dele, ajudando a construir a imagem dele diante do seu leitor. Por exemplo, se uma personagem, alguém oferece uma bebida para ela e ela responde, aceito, obrigada, ou se ela responde, tá, deixa aí. Isso já diz muito a respeito do seu personagem, não é mesmo? Se ela pede por favor quando ela vai fazer um pedido ou não, ela é um pouco mais imperativa, isso também ajuda a construir a imagem dele e assim por diante. Então, aproveite as falas dos seus personagens para, dependendo do jeito como ele vai falar, as palavras que ele usa ou que ele não usa, tudo isso possa também comunicar alguma coisa para o leitor, não somente o... Não somente o quê? Eu tô perdida. Não somente ali a informação que ele tem a passar, mas a forma como ele passa essa informação. E nos diálogos, não importa se você opta por ter uma narrativa um pouco mais rebuscada, um pouco mais despojada, um pouco mais jovem, as falas, elas normalmente têm que se aproximar um pouquinho mais da forma como ela realmente é dita na voz do seu personagem. Por exemplo, se você está escrevendo uma história antiga, as falas deles vão ter palavras um pouco diferenciadas, um pouco mais rebuscadas. Se você está escrevendo aí sobre personagens da época atual, dependendo do grupo ao qual eles pertencem, dependendo do que eles fazem, eles podem ter um jeito de falar, com mais gírias, com menos gírias. Eu, por exemplo, não gosto de pesar muito a mão quando se diz respeito a gírias ou abreviações, sabe? Você não pode escrever como se estivesse escrevendo uma mensagem de texto para alguém, por exemplo, tudo abreviado, tudo junto. Ainda é um livro, você ainda tem que ter aquele cuidado para que seja uma frase bem escrita. Mas às vezes você trocar um está por um tá, por um como vai, por e aí, já é o suficiente para que você aproxime um pouco mais aquela fala da realidade do seu personagem. Mas não exagere nem para ser formal demais, nem para ser informal demais, coloquial demais. É importante também que assim não haja um contraste muito grande entre a narrativa bem escrita, bem alinhadinha, com falas, a não ser que seja assim, uma fala isolada, por exemplo, a sua personagem chegou ali num ambiente diferente, num show de rock, alguém soltou uma frase pra ela, aí você pode carregar bastante, mas se a todo momento for aparecer uma fala daquele personagem e a fala for cheia de gíria, complicada, muito diferente da sua narrativa, isso pode aí gerar um cansaço no seu leitor também. E você pode aproveitar os diálogos para você gerar movimento e ação na sua história. É verdade, pode sim. Sabe como? Por exemplo, imagine o seguinte diálogo. Oi, ela disse. Oi, ele respondeu. Tudo bem? Ela perguntou. Tudo bem, e você? Ele falou. É um diálogo, estamos aí mostrando o que está acontecendo. Mas em vez do ela disse, ele respondeu, ela perguntou, você pode aproveitar essas interrupções das falas para colocar movimento, para colocar até mesmo sentimentos, ajudar o leitor a entender aquilo que o seu personagem está sentindo, está fazendo no momento em que ele diz aquilo. Por exemplo, em vez dela falar oi, ela disse, oi, ele respondeu. Pode ser oi e nessa interrupção você colocar, ela estendeu a mão para um cumprimento. E oi, ele estendeu a mão de volta e sentiu um arrepio quando os dedos dela tocaram sua pele. Ah lá, já passei aí a sensação de que ele gosta dela, de que ele foi mexido por ela ter tocado nele. E ela diz, tudo bem? Ela desviou os olhos, talvez um pouco confusa, um pouco envergonhada pelo que aconteceu na noite anterior. Enfim, essas interrupções, elas vão ajudar às vezes a você descrever como eles se sentem, ou você a dar movimento. Por exemplo, oi, ela acenou e se virou para o fogão, para desligar o fogo da panela. Você pode colocar esse tipo de informação. Lá no meu blog, samanthaholtz.com. Eu ia falar o endereço antigo, gente, desculpa. Lá no meu blog, no samanthaholtz.com.br/blog. É isso? Gente, vai ter o link aí na descrição.
No meu blog eu vou tentar criar exemplos um pouco mais organizados para vocês terem uma ideia melhor de como utilizar esse poder dos diálogos e de você colocar ação e sentimento entre uma fala e outra, tudo bem? Aqui é só para vocês terem uma ideia de como vocês podem usar esse poder. Uma fala não é apenas o que sai da boca do personagem, você usa o diálogo para não ficar às vezes aquela narração comprida, explicando tudo o que eles fazem. Por exemplo, o que eles fazem é o narrador, o que eles falam é o diálogo. Não é, pode estar tudo ali misturado e fica muito mais gostosa a leitura assim. Outro cuidado que eu gosto muito de tomar é, por exemplo, o ritmo com que as coisas acontecem. Imagine, por exemplo, um diálogo em que ele diz: "Quer se casar comigo?" Interrogação. Na linha seguinte: "Sim", ela respondeu. Eles se beijaram e foram felizes para sempre. Nossa, né? Que pedido de casamento emocionante. Então, se você quiser, por exemplo, transmitir o quanto aquilo impactou a moça, o quanto aquilo a emocionou, a gente pode pôr lá: "Quer se casar comigo?" Ele disse, com os olhos marejados, enfim, você pode também pôr sentimento. E antes da resposta dela, você pode pôr uma frase do narrador descrevendo como ela se sente. Porque assim, quando existe uma delonga para que a resposta apareça no texto, também ajuda o leitor a sentir a hesitação da personagem, ou como ela se sentiu antes de dizer aquela frase. Então você precisa tomar esse cuidado. Você vai descrever o sentimento dela ali no meio do diálogo, ou antes, né, antecedendo a fala dela, para que o leitor, antes de saber o que ela responde, saber todos os sentimentos que passaram por dentro dela antes daquela frase ser dita. Por exemplo, "Você quer se casar comigo?" ele perguntou. Aí a próxima linha não precisa ser uma fala. Pode ser: "Ela sentiu o coração paralisar, ela sentiu as lágrimas subirem aos seus olhos ao ouvir aquela pergunta que sempre desejou, e cheia de certeza, ela respondeu." Aí sim, sim, né? Olha como muda, olha como você acompanha o sentimento do seu personagem, olha como isso funciona muito melhor e faz o seu leitor não somente saber que ela foi pedida em casamento e aceitou, mas como ela se sentiu, acompanhar, de repente chorar junto, rir junto. É assim que a gente faz para alcançar o coração do leitor. Não é através apenas das palavras, mas dos sentimentos que a gente transmite e do ritmo que a gente dá para elas. Se você quer um diálogo com um pouco mais demorado, com um pouco mais ali de cuidado, de hesitação, usa mais a narração entre uma fala e outra. Se você quer uma coisa mais rápida, uma coisa ali de ação, usa menos interrupções, usa fala, 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 fala e uma narração curta, fala, fala. Sempre tomando cuidado. Eu já li livros que tinha, por exemplo, um grupo de amigos conversando e uma fala embaixo da outra, eu não sabia quem estava falando o quê. Então também tome esse cuidado de sempre deixar claro para o seu leitor quem é que está falando aquilo. Sem ficar: "Oi, Ana disse", "Oi, João respondeu", "Oi, Ana não sei o quê", "Oi, João não sei o quê". Não fica repetindo os nomes, não fica repetindo o "ela disse", "ele disse", "ela disse", "ele disse". Mas você pode, por exemplo, na fala da Ana, ela dizer: "João, me dá uma ajuda", em vez de simplesmente "ajuda aqui". Então só do fato dela ter falado na fala dela "João, me ajuda", você já deduz, se estiverem apenas os dois na cena, que é a Ana que está dizendo aquilo. Você não precisa do "ela pediu", a não ser que você queira usar essa interrupção para descrever, né? "João, me ajuda, ela pediu com uma caixa pesada nos braços", pode ser isso também. Pensando aqui se tem mais alguma dica. Ai, gente, esse vídeo de hoje não fiz roteiro, até por isso que talvez vocês percebam que ele tá muito mais espontâneo, porque, assim, lógico que existem técnicas para tudo, mas eu quero compartilhar com vocês aqui aquilo que eu fui aprendendo com meus amigos, ou no meu trabalho, ou nas edições dos meus textos. Assim, quando você recebe o feedback da editora, né, quando você recebe o seu texto trabalhado, você começa a aprender muito mais sobre o que você erra, o que você acerta, o que você pode melhorar. E assim, agora, né, nesse momento do meu quarto livro publicado, eu tô muito mais experiente nesse sentido e sei que tenho muito mais para aprender. Então eu sei que daqui a alguns anos, quando eu assistir esse vídeo, eu vou falar: "Nossa, eu podia ter falado tantas coisas mais", mas até lá, daí eu gravo um novo vídeo para vocês. Então eu quero que vocês me digam aí nos comentários, as minhas dicas foram ao alcance daquilo que vocês queriam, era isso que vocês queriam saber, querem saber mais a respeito de algo específico, alguma dúvida ficou sem resposta? Então me digam, para eu sempre saber o que vocês estão precisando, o que vocês estão querendo, para esse canal ficar cada dia mais a cara de vocês, ok? E se inscrevam, porque toda terça-feira vai ter dica para escritores e as perguntas de vocês, assim como a da Franciele hoje, vão ser muito úteis para gerar o meu conteúdo, ok? Beijos e até a próxima terça-feira!